Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães do Brasil e do mundo. Aonde tiver uma mãe debaixo desse céu, receba minhas felicitações e os meus votos de felicidades por essa data que é comemorada aqui no Brasil, o Dia das Mães. Na verdade, o Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias a mãe ela não deixa de ser mãe. Mas foi escolhida uma data no ano para que a mãe fosse homenageada, e isso é justo. É louvável. Apesar que muitos filhos só lembram de suas mães no Dia das Mães, né? E no restante do ano as mães ficam esquecidas em alguns casos. Mas é um privilégio. Todas as mães elas sentem dentro de si, dentro do seu coração, que foi um privilégio, que é um privilégio da parte de Deus, elas terem gerado filhos. Toda verdadeira mãe e toda mãe verdadeira, todas as mães que são realmente legítimas mães, elas têm no coração a sensibilidade de ser grata a Deus pelo privilégio de ser mãe. Verdade é que tem alguns filhos que causam tristezas para suas mães, mas elas carregam dentro de si que a maternidade é um dom de Deus. É um dom de Deus. Deus, quando criou a mulher, Deus criou a mulher para ela gerar filhos. Deus formou a mulher com a finalidade de ser mãe. Deus formou a mulher. Quando Deus criou Eva, ela foi chamada de Eva, justamente por ser a mãe de toda a humanidade. E a partir dali, que Eva foi a primeira mãe do mundo, a partir dali começou o ciclo da vida, né? Onde as mães, as mulheres, né, elas têm o privilégio de serem mães, de procriarem, de colocar outras vidas no mundo. E isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é um privilégio que Deus deu às mulheres, delas gerarem dentro do seu ventre. E cada um de nós, todos nós que somos vivos, que andamos nessa terra, que nascemos de uma mulher, porque todo homem que existe debaixo desse céu nasceu de uma mulher. Ninguém nasceu fabricado em laboratório ou feito pela mão do homem. Todos nasceram de uma mulher. Todos foram gerados no ventre de uma mulher. E isso é obra de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Para o profeta Jeremias, no capítulo 1, me parece que o versículo 5 também, Deus disse para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então Deus é aquele que gera o fruto do ventre dentro da mulher que está grávida. Lá no livro de Salmo 113, me parece que o último versículo, diz a Bíblia que ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em famílias. Então isso é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus que Deus deu às mulheres, e todas as mulheres que são mães,
elas sentem isso dentro delas. Lamentavelmente, tem mulheres que não desejam ser mãe porque dizem não gostar de crianças ou porque acham que a criança vai atrapalhar os seus planos, seus projetos, vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a sua meta de vida. Aí não querem criança, né? Não desejam ser mães e adiam esse plano de ser mãe, mas não sabem e não sentem a alegria de ter uma criança lhe chamando de mamãe. Então é um privilégio. É um privilégio. Deus coloca um amor tão profundo no coração das mães pelos seus filhos, que é uma coisa espetacular. É coisa espantosa, é coisa admirável. O amor que uma mãe tem pelos filhos pode ser comparado com o amor de Deus. Não no mesmo nível. Não no mesmo nível. O amor de Deus é muito maior, a gente sabe disso. Mas o único amor na Bíblia que Deus comparou, o próprio Deus comparou o amor de uma mãe com o amor dele. Quando Deus disse no livro do profeta Isaías, que foi registrado no profeta Isaías, capítulo de número 49, e o versículo 15, quando Deus faz essa pergunta, pode uma mãe, né, ou uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele? Deus faz essa pergunta no livro do profeta Isaías 49, 15. Pode uma mulher se esquecer-se do fruto do seu ventre, daquela criança que ela cria, do filho que ela amamentou? Pode uma mulher se esquecer? Certamente que pode, apesar que isso aqui foi uma pergunta sem resposta. Mas existem no mundo, pode acontecer, de uma mãe esquecer do filho. Mas é muito difícil. A probabilidade de uma mãe se esquecer do seu filho é muito difícil, viu? O filho pode ser o pior ladrão, o maior criminoso da terra, o pior bandido da sociedade. O filho pode ser o que ele for, ruim, mau, perverso, mas a mãe jamais esquecerá do seu filho. A mãe sempre vai amar o seu filho. A mãe sempre vai orar pelo seu filho. O desejo de toda mãe é ver os seus filhos bem, é ver os seus filhos felizes, é ver os seus filhos prosperarem, é ver os seus filhos progredirem. E o desejo de toda mãe cristã, evangélica, né, ou as que não se denominam evangélica, mas que se denominam apenas de cristãs, né, que são cristã porque exerce a sua fé em Cristo. O desejo de toda mãe cristã é ver o seu filho salvo, é ver o seu filho na presença de Deus, é ver o seu filho caminhando nos caminhos do Senhor. Esse é o desejo de toda verdadeira mãe que quer ver o seu filho bem. E a Bíblia comparou, o próprio Deus comparou o amor de uma mãe com o seu amor. Lá no livro também do profeta Isaías, me parece que é o capítulo 66. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Isaías 66. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Isaías 66 e 13. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Deus disse para a sua nação, para o seu povo de Israel, que iria consolar o seu povo, como uma mãe consola o seu filho, porque Deus conhece o coração de uma mãe. Deus sabe que ninguém debaixo desse céu, ninguém que permeia essa terra, consola melhor do que uma mãe. Os braços de uma mãe é como favos de mel. O colo de uma mãe consola qualquer criança. Uma criança depois de levar uma queda, depois de levar uma pancada, ou depois de levar uma pisa,
do pai, ele corre para o colo da mãe. E o colo da mãe consola. Não existe palavras mais consoladoras do que as palavras de uma mãe. A mãe, ela é um porto seguro para os seus filhos. Tanto na raça humana quanto no reino animal. Quando você observa a natureza, você vê a força de uma mãe, a resistência de uma mãe, a coragem de uma mãe, a determinação de uma mãe em proteger, em defender os seus filhos, em amparar os seus filhos, em acolher os seus filhos. Quando você observa uma galinha com seus pintinhos, ela não tem medo de enfrentar um gavião. Ela não tem medo de enfrentar animal nenhum para defender os seus filhos. E isso em toda a natureza, né? Não só uma galinha, mas vários animais. Você observa essa resiliência da mãe, esse caráter do amor de mãe, que foi Deus que colocou entranhado no coração de uma mãe. Uma mãe, quando olha para o filho, ela sente que aquele filho é parte dela. E ela está disposta a sofrer no lugar do filho. Ninguém faz pelo filho o que a mãe faz. Claro que eu não estou descartando aqui a figura do pai, que também é muito importante. E o pai também ama seus filhos, o verdadeiro pai ama seus filhos. Mas como hoje se comemora o Dia das Mães, eu estou falando delas. E as mães, elas têm um dom de Deus para amar, para consolar, para defender o seu filho, para ajudar o seu filho quando está em dificuldade. E isso a mãe não mede esforço para fazer isso, uma verdadeira mãe. Então Deus comparou o seu amor como o amor de uma mãe. Deus disse que ia consolar Israel do jeito que uma mãe consola os seus filhos. Dentro da Bíblia temos exemplos de várias mães que é louvável. Várias mães nos trouxeram exemplos dignos de serem imitados. Uma delas foi Ana. Ana, que antes era estéril, desejava ter um filho. E Deus deu a ela mais do que um filho. Deus deu 7 filhos. Mas ela fez um voto ao Senhor que se o Senhor lhe desse um filho, ela entregaria aquele filho para servir na casa do Senhor. E Deus concedeu o desejo do seu coração. Ele deu um filho, a qual ela pôs o nome de Samuel. Após colocar o nome no filho, amamentar o filho, quando o filho foi desmamado, ela levou o seu filho para entregar ao sacerdote Eli, para servir ali no templo. Mas o interessante é que todo ano Ana subia, tanto para sacrificar ao Senhor, quanto para levar uma túnica sacerdotal, uma estola sacerdotal, para o seu filho, desde cedo, aprender o ofício de sacerdote. Ana foi uma mulher que, mesmo estando distante fisicamente do seu filho, mas espiritualmente e através também da educação, ela não se apartou do seu filho. Ela sempre estava acompanhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento na casa do Senhor. Ana é um exemplo de uma verdadeira mãe que tem dedicação pelo crescimento espiritual do seu filho. A própria mãe de Jesus também é um belo exemplo de uma verdadeira mãe que conduziu Jesus no aprendizado da lei do Senhor. Jesus como homem, Jesus como ser humano, aprendeu da sua mãe, aprendeu do seu pai adotivo, José. Mas o papel de Maria na vida de Jesus foi importantíssimo. Foi tão importante que Deus escolheu Maria para ser a mãe do filho dele. Porque Deus sabia que ali estaria uma verdadeira mãe que cuidaria do seu filho, que guiaria o seu filho, que ensinaria seu filho
que educaria o seu filho nos caminhos em que ele deveria andar. Aí a Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, cheio de graça e de verdade. Outra mãe que podemos tomar, por exemplo, na Bíblia, que todas as mães possam seguir o exemplo dela, é a mãe de Timóteo. O jovem Timóteo tinha um pai grego que possivelmente não era cristão, mas Timóteo tinha uma mãe cristã, uma mãe de oração, uma mãe que instruía Timóteo na palavra. E Timóteo foi um jovem, foi uma criança, foi um jovem, foi um adolescente, instruído na palavra, instruído na lei do Senhor, cresceu com bom testemunho diante dos judeus e dos moradores lá de onde ele morava. E Timóteo cresceu e desenvolveu, e quando o apóstolo Paulo passou na sua viagem missionária pela cidade em que Timóteo morava, o apóstolo Paulo viu naquele jovem um caráter de um verdadeiro servo do Senhor, e o apóstolo Paulo o convidou para lhe acompanhar na sua viagem missionária, e Timóteo se tornou um pastor, e Paulo o mentoreou, o ensinou, o educou, e fortaleceu ainda mais o chamado espiritual na vida de Timóteo. Mas Timóteo não caiu de paraquedas no meio da igreja. Timóteo tinha uma mãe e uma avó, que uma avó também é uma segunda mãe, que o instruiu, o educou, orou com ele, buscou a Deus com ele, e Timóteo cresceu com bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. E teve um lindo chamado. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. A primeira pessoa a participar da educação de um filho, a primeira pessoa a participar da formação do caráter de um filho é a mãe. A mãe é a primeira mulher, é a primeira pessoa que tem contato com a criança, que tem mais tempo com a criança. Se chama-se mãe. Moisés, antes de ser adotado pela filha de Faraó, ele tinha uma verdadeira mãe chamada Joquebede, que teve coragem de esconder aquela criança por 3 meses, porque na época era proibido ter filho do sexo masculino lá no Egito. Mas ela acolheu aquele filho, cuidou daquele filho, e a criança era bela, era linda. E ela, não podendo esconder por muito tempo, colocou o filho num local estratégico, sabendo que a filha de Faraó vinha tomar banho ali. A filha de Faraó encontrou aquela criança. Miriam chegou e aconselhou a filha de Faraó a chamar uma ama para cuidar daquele menino, e a Joquebede cuidou de Moisés, recebendo salário da filha de Faraó. Durante esse período, Joquebede estava cuidando de Moisés como se fosse uma empregada, como se fosse uma ama, sendo ela realmente a mãe biológica. Eu tenho certeza absoluta que ela não negligenciou a educação espiritual a Moisés. Eu tenho certeza absoluta que ela instruía Moisés, que Moisés não era um egípcio. Ela educava Moisés, mostrando a Moisés que tem um único Deus verdadeiro no céu, que se chama Jeová, que naquele momento para os hebreus o nome de Deus ainda não era revelado, mas ele era conhecido como Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E Moisés, sendo criado num ambiente bastante idólatra, que era o Egito, mas ele cresceu instruído em toda a ciência do Egito, mas espiritualmente consciente de que só existe um Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, louvor e adoração.
E a contaminação do Egito não contaminou a alma de Moisés, porque ele teve uma mãe que ele instruía na palavra, na lei, no ensino do Senhor, mesmo de forma oral, porque não tinha mandamentos escritos ainda, mas ela passava a lei do Senhor de forma oral. Então é muito importante ter uma mãe, principalmente uma mãe cristã, uma mãe crente, uma mãe que ora pelos filhos. Quantos filhos já não desceram à sepultura por causa da oração de uma mãe? Quantos filhos saíram de grandes enrascadas, de situações de morte por causa da sua própria mãe? Muitas das vezes Deus fechou a sepultura de tanta gente por causa da mãe. Então é muito importante ter uma mãe. E é muito importante os filhos honrarem, respeitarem e valorizarem as suas mães, porque isso é um mandamento bíblico. No Antigo Testamento, o filho que maltratasse a mãe, ele era punido com a morte. Havia pena de morte, e que foi instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento, na lei de Moisés, para o filho que maltratasse a mãe. Só bastava ele amaldiçoar a mãe ou falar uma palavra feia contra a sua própria mãe, que ele já era sentenciado à morte. Veja como Deus valorizou uma mãe. Veja como Deus colocou uma mãe no lugar de destaque. O filho que desonra a mãe, na sociedade que a gente vive, ele já é considerado um amaldiçoado. A sociedade não respeita, não o considera, não dá valor a um homem que não valoriza e não respeita a sua mãe. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus mandou Moisés escrever os 10 mandamentos, um dos mandamentos é esse: honra o teu pai e a tua mãe. Lá na frente, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 2 e 3, o apóstolo Paulo disse: honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa era essa? Para o filho honrar o pai e a mãe, que era o primeiro mandamento com promessa. Que promessa era essa? A promessa seria: para que os teus dias de vida sejam prolongados na terra. Para que os teus dias de vida sejam multiplicados na terra. Sabemos que milhares, posso classificar de milhares desde o início do mundo até os dias de hoje, milhares de pessoas perderam a vida antes do tempo, foram ceifadas por não ouvir o conselho do pai ou da sua mãe. Muitas pessoas já morreram nesse tempo que estamos vivendo agora, nesse tempo que estamos vivenciando na terra, nessa atualidade que estamos vivendo, nessa cultura que estamos vivendo. Muitos jovens, muitos, eu repito, muitos têm perdido as suas vidas por não ouvir o conselho da sua mãe. Você, jovem, você que é jovem, honre a sua mãe, respeite a sua mãe, dê ouvido o que a sua mãe diz a você, porque ela não quer o seu mal, ela quer o seu bem. Eu tenho visto aí no Facebook alguns vídeos de mães chorando diante do corpo de seus filhos assassinados no meio das ruas. E muitas delas fazem um discurso diante do corpo do seu filho assassinado, dizendo para aqueles curiosos que estão vendo aquela cena daquele crime: quantas vezes eu aconselhei meu filho, quantas vezes eu disse a ele que ele não tinha amigos, quantas vezes eu disse a ele para ele ter cuidado, mas ele não me ouviu.
E essa história ela continua se repetindo, porque os filhos rebeldes, desobedientes, cheios das suas razões, acham que são sábios, acham que são inteligentes, acham que são espertos, ignoram suas mães, achando que as mães são atrasadas, são cafonas, são ignorantes, e na verdade a sua mãe ela só quer o seu bem. A sua mãe, quando diz para você, chegue cedo em casa, ela quer o seu bem. A sua mãe, quando lhe diz, cuidado com quem você anda, cuidado com as companhias, não se junte com todo mundo, não se envolva com drogas. A sua mãe, ela sabe o que está dizendo. Agora você, na sua ignorância, na sua cegueira, você acha que é esperto, você acha que é inteligente e termina mal, como muitos já perderam as suas vidas por não ouvirem conselho da sua mãe e do seu pai. Então a Bíblia ela é bem clara ao dizer: honra o teu pai e a tua mãe, para que se multiplique os teus dias de vida na terra. Muitos já morreram antes do tempo por não ouvir o conselho do pai e da mãe. Como hoje é o Dia das Mães, a palavra especial hoje é para você ouvir a sua mãe. Respeite a sua mãe. Honre a sua mãe. Você não sabe o que uma mulher sofre para colocar um filho no mundo. Repito o que eu digo agora novamente. Você não sabe o que uma mulher sofre para colocar uma criança no mundo. Eu acompanhei o parto da minha filha. Eu vi com meus olhos. Acompanhei de perto. Um parto normal e natural. E você não sabe o que uma mulher sofre para colocar um filho no mundo. Se você soubesse o tamanho do sofrimento que a sua mãe passou para lhe colocar na terra, tudo que ela falasse você obedeceria. Você a honraria mais, você a amaria mais, você a respeitaria mais. Então a Bíblia faz uma promessa que aquele que obedece a seu pai e a sua mãe, seus anos de vida na terra são prolongados, são multiplicados, porque Deus honra os filhos que são obedientes. Então nessa palavra, nessa gravação aqui ao vivo, eu trago para você esse conselho. No Dia das Mães, não lembre só da sua mãe, no dia chamado Dia das Mães, porque o Dia das Mães são todos os dias. Mãe também não é só aquela mãe biológica, né? A mãe que adota um filho e dá carinho, dá amor, também é uma mãe. Ela é uma mãe. E ela tem que ser respeitada como mãe, porque ela está dando o que a criança precisa: amor, carinho, afeto. Então respeite a sua mãe, mesmo que ela não seja sua mãe biológica, que ela seja sua madrasta, mas ela é sua mãe. Respeite sua mãe. Ame sua mãe. Honre a sua mãe. E encerro essa palavra dizendo para todas as mães do Brasil e do mundo, que Deus continue lhes ajudando, lhe dando força, lhe dando graça, para que vocês continuem com essa missão tão importante. A missão mais importante que existe no mundo é a missão de ser mãe. É a missão mais importante que existe na terra, é a missão de ser mãe. Isso eu digo sem sombra de dúvida e sem erro, e sem medo de estar errando, porque biblicamente a mãe é a primeira pessoa que todo ser humano tem contato e que passa mais tempo da sua vida é com a sua própria mãe. Então a mãe é a missão mais importante que existe. Triste do filho que nasce sem uma mãe. Porque muitas mulheres morrem no parto e a criança nasce e não tem o privilégio de ter uma mãe.
de ser amamentada. Triste de quem nasce nesse mundo sem ter uma mãe para lhe cuidar, mas Deus providencia outras pessoas para ser o mentor, o cuidador, o provedor. Mas os que têm a sua mãe, valorize, porque um dia você vai ter saudade dela e ela não vai estar mais entre nós. Valorize suas mães, visitem suas mães, não só no Dia das Mães, mas em outros dias também. Tem filhos que lamentavelmente passam um ano sem visitar sua mamãe. Mesmo morando em outro estado, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Não visita suas mães. Mas é importante você priorizar a sua mãe. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos ajude a sermos mais gratos àquela mulher que nos carregou no ventre, nos amamentou, nos alimentou quando éramos criança, nos higienizou quando éramos bebezinhos. E é por causa do trabalho delas, da vocação delas e da dedicação delas que estamos aqui. Amém? Deus abençoe a todas as mamães do Brasil e do mundo.